Contato. Agora sim, Caetano, tava chamando, vamos lá. Fernando Caetano, direto do Corinthians, trazendo informações pra gente do Timão, Caetano. Salve, salve, meu amigo Nivaldo Prieto, amigos do Boa Tarde Fox, de volta ao centro de treinamento Joaquim Grava, a preparação do Corinthians para o clássico de sábado contra o Santos, 7 da noite, na Arena Corinthians. Mais de 25 mil ingressos já vendidos antecipadamente. A fiel torcida corintiana, animada com o bom momento do time que não perde há mais de 70 dias. Isso mesmo, a última derrota foi no dia 19 de março para a Ferroviária, ainda pelo Campeonato Paulista. De lá para cá, o Corinthians em 16 jogos teve 8 vitórias, 8 empates. O Corinthians que também está com um ótimo retrospecto nos clássicos nessa temporada. Até agora não perdeu para ninguém. Prieto, vamos acompanhar aí, ó, os jogadores já no gramado. O técnico Fábio Carille daqui a pouco vai iniciar o treinamento. Como eu disse, o Corinthians em 5 clássicos nessa temporada ganhou do Santos 1-0, ganhou do São Paulo 2-0, do Palmeiras também por 1-0. Teve 2 empates contra o São Paulo também, quer dizer, o Corinthians invicto. E nessas 5 partidas, com 3 vitórias, 2 empates, o Jô balançou as redes em todos os jogos, então é aí uma das esperanças do torcedor corintiano em busca de mais uma vitória. O Timão que está na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Dividindo ali a posição com o Cruzeiro, com a Chapecoense. Corinthians está invicto, tem 2 vitórias, 1 empate e agora então se prepara aí o time comandado pelo Fábio Carille para esse clássico sábado à noite contra o Santos na Arena Corinthians, Prieto. E a gente já começa a observar ali, ó, a movimentação dos jogadores separados em 2 grupos. Um para o trabalho físico, mais para o lado direito, e outro ali, mais para o lado, o outro grupo do lado esquerdo, trabalho com bola, a preparação do Corinthians para o jogo de sábado contra o Santos, Prieto. Pois é, time do Corinthians se preparando, nós vamos mostrando aqui ao vivo para você, ligado no Boa Tarde Fox, com o Gustavo Ribeirão, comentarista do Boa Tarde Fox, e o Fernando Caetano, nosso repórter, que está na lateral do campo acompanhando esse trabalho do time do Corinthians, comandado pelo técnico Fábio Carille. Jogadores ainda no aquecimento, no alongamento, antes de bater na bola. E eu vou pegando aqui comentários do Ribeirão e fazendo perguntas para o nosso repórter, o Fernando Caetano. Bom, então vamos lá, tá aí o Rodriguinho. Caetano, para começar, clássico é o próximo jogo do Corinthians, tem o Santos pela frente, vai fazer a partida no seu estádio, na sua casa. Vamos fazer um levantamento do time do Corinthians se preparando para esse jogo. Lesões, contusões, tem jogadores afastados do treino de hoje? Olha, Prieto, da equipe titular, um desfalque importante para sábado é o zagueiro Balbuena. Ele se recupera aí de um problema na coxa, então já é desfalque certo. O Balbuena, zagueiro paraguaio, então está fora aí dessa partida contra o Santos. A vaga do Balbuena deve ficar com o Pedro Henrique, formando dupla de zaga com o Pablo. Então, o principal desfalque corintiano é o Balbuena. Ontem, Prieto, o Jadson, camisa 10, um dos mais importantes jogadores do time, com muita criatividade no meio-campo. Ontem o Jadson, ele fez um trabalho de reforço muscular para preservação aí, para recuperação até do desgaste físico. Então o Jadson ontem ele não participou da atividade com bola, ficou na academia, mas hoje ele já está ali no campo também participando aí dessa preparação do Corinthians. Então o Jadson, que era entre aspas uma dúvida, tá tudo bem com ele. Agora o Balbuena, esse sim é desfalque confirmado do Corinthians, Prieto. Pois é, então o Jadson no treino é o cara do meio de campo que vai para a partida no clássico contra o Santos, e o certo é o Balbuena fora do time. O Ribeirão, é esse time do Corinthians que tem uma das melhores defesas, a melhor defesa da Série A do Campeonato Brasileiro, né? E não tem sentido tanto a falta assim de alguns jogadores quando tem desfalques, né? Por exemplo, agora o Balbuena, o Pablo ficou afastado também durante
alguns dias, alguns jogos ele esteve ausente da equipe e o Corinthians não sentiu tanto assim a falta. Claro que são jogadores titulares, o Balbuena, o Pablo, eles têm mais qualidade. O Pedro Henrique é um jovem, está começando a trajetória dele ainda, mas é um cara que entende muito bem a forma de jogar, né, do Corinthians, porque ele já convive ali, já treina e já atua inclusive como profissional desde a época do Tite. Então ele já sabe esse setor defensivo corintiano que é bem sólido já há alguns anos. Então, o Corinthians se aproveita de ter uma equipe, né, já muito segura e que entende muito bem o que o técnico quer para não sentir tanto a falta assim dos jogadores. Então, o Balbuena sai, Pedro Henrique fica na equipe para mais uma partida e eu acredito que o Corinthians, de novo, não vai sentir tanto assim a ausência de um zagueiro. Então, o torcedor pode ficar, né, até mais aliviado nesse momento, porque no ano passado o Corinthians, quando perdia uma peça do time, sentia muito mais a falta do que nesse ano. Mais um mérito do Fábio Carille. Vamos colocar na tela aí o jejum do time do Corinthians, a informação do Corinthians, que é sobre esse assunto que nós estamos tratando aqui, a ausência de Balbuena, com os comentários aqui do Ribeirão. Então, o maior jejum da arena do Corinthians. Olha aí, 4 empates, 1 mês e 16 dias sem vencer o time do Corinthians. Em dias, o maior jejum foi entre 3 de julho e 22 de agosto de 2016. O que quer dizer esse em dias? É não em número de jogos, é tempo, né? Então, o tempo às vezes, muito tempo, hein? Pois é, mas teve poucos jogos. Então, 1 mês e 19 dias, 3 jogos, tá certo? Então, é o maior jejum da Arena Corinthians, com o Timão jogando lá. E esse clássico contra o Santos vai ser na Arena do Corinthians. De novo, a imagem ao vivo, o Corinthians se preparando para esse jogo. Daqui a pouco nós teremos Litoral de São Paulo também, Baixada Santista, com Jackson Pinheiro acompanhando o treino do Santos. As duas equipes se enfrentam, então nós temos os repórteres nos dois times trazendo todas as informações para esse clássico. E o Corinthians ficou tá 4 jogos, né, sem vencer na Arena Corinthians, mas também não perdeu, né? São 4 empates, e se a gente se lembrar desses 4 empates, foi primeiro aquele contra o Internacional. O Corinthians acabou depois derrotado nos pênaltis, eliminado da Copa do Brasil, não perdeu para o Internacional. Depois teve aquele empate com o São Paulo, né, quando já havia vencido o jogo no Morumbi, na semifinal do Campeonato Paulista, então podia empatar para se classificar. Depois também teve aquele empate contra a Ponte Preta, na final do Paulista, quando o Corinthians já tinha vencido o primeiro jogo fora de casa. Então era um dia em que o empate era um resultado que funcionava e funcionou. E teve a estreia no Campeonato Brasileiro também contra a Chapecoense. O Corinthians aquele dia não fez um bom jogo e acabou só empatando, mas depois se recuperou, né? Venceu as duas seguintes em casa, aliás, fora de casa, contra o Vitória e o Atlético Goianiense. Vamos ver o pessoal participando com a gente através do Twitter, mandando mensagens. A torcida do Corinthians mandando mensagens agora. Drico, fiel Salvador. Corinthians ganhou o Paulista como a 4ª força e vai ganhar o Brasileiro como a 8ª força. De onde ele tirou a 8ª força, né? Eu sei, mas ele tá querendo dizer o seguinte, o importante é ganhar, né? O Brian Marques dizendo, o Corinthians só tem os 11 jogadores, não tem elenco para brigar no topo, tem que contratar. Então aí é uma reivindicação do Brian, ou se não é torcedor do Corinthians, não é reivindicação, é uma constatação dele. Tem mais? Tem mais? Se tiver, coloca mais aí, o pessoal participando com a gente. Então vamos voltar com a imagem lá do Corinthians e o Fernando Caetano falando o que está acontecendo nesse momento. A bola está rolando, está todo mundo participando do treino agora, Caetano. Com exceção do Balbuena, né, vetado pelo departamento médico, todos os jogadores à disposição do técnico Fábio Carille. E o treinador corintiano tem mantido uma equipe base ao longo da temporada, então tudo indica que o time do Corinthians, que vai enfrentar o Santos, deve contar com o Cássio, pela direita o Fagner, dupla de zaga o Pedro Henrique na vaga então do Balbuena, o Pablo completando a defesa e pela esquerda o Guilherme Arana. Aí no meio-campo Gabriel, Maicon e Rodriguinho. E mais pela direita, naquela linha ofensiva, o Jadson, mais pela esquerda, Romero. E o homem de referência no ataque, o Jô, artilheiro dos clássicos, hein, Prieto? O Jô, nessa temporada, 5 clássicos, 5 gols marcados. Enfim, começou a temporada sob muita desconfiança e agora é uma das principais esperanças de gols do Corinthians, o Jô, Prieto. Maravilha. Fernando Caetano continua acompanhando. A câmera Fox Sports e o microfone ficam lá no centro de treinamento do Corinthians, registrando tudo o que está acontecendo.
E a qualquer momento o Caetano volta, tá aí o técnico Fábio Cariri, que participou do Boa Noite Fox nesta segunda-feira e está num momento muito descontraído, muito bacana na carreira dele. Agora tem mais segurança, tem mais firmeza para trabalhar depois da conquista do título paulista e agora seguindo aí um dos líderes do Campeonato Brasileiro junto com Chapecoense e Cruzeiro. Aliás, Chapecoense e Cruzeiro, os líderes do Campeonato Brasileiro, que se enfrentam amanhã pela Copa do Brasil. Vale tira-teima, né? Desses dois times e nós vamos mostrar aqui no Fox Sports amanhã, Chapecoense e Cruzeiro, o jogo da Copa do Brasil. Então, do Maracanã, nós vamos para o centro de treinamento do Corinthians. Belíssimo Maracanã que hoje recebe, então, Fluminense e Grêmio. Olha aqui, ó, Fernando Caetano ao vivo acompanhando o treino do Timão, que tem o Santos pela frente. Mais informações... Quase terminando o treino, já sabe quem vai para o microfone Fox Sports aí hoje, Caetano? Já sim, Prieto. Já temos aqui os dois jogadores do Corinthians que concederão entrevista coletiva daqui a pouco e são os atletas convocados pelo técnico Tite para a seleção brasileira. O lateral direito Fagner e também o atacante Rodriguinho. Daqui a pouco vão para a sala de imprensa para a entrevista coletiva. Dois jogadores, como eu disse, então chamados pelo técnico Tite para os próximos amistosos lá na Austrália, dia 9 e 13 de junho, contra a seleção da Argentina e também contra a seleção australiana. Mas... no momento, o foco dos jogadores corintianos, Fagner e Rodriguinho, está no Santos. Afinal, tem o clássico neste sábado na Arena Corinthians. O desempenho corintiano nos clássicos nessa temporada está muito bom. Timão não perdeu para os rivais, hein? 5 jogos, 3 vitórias contra São Paulo, Santos e também uma vitória contra o Palmeiras e mais 2 empates contra o São Paulo. Então a gente aí tem um pouco de imagens do trabalho final dos jogadores do Corinthians aí, encerrando a atividade aqui no centro de treinamento Joaquim Grava. O meia Jadson, mais uma vez, foi poupado da atividade com bola aqui no campo. Ele ficou na academia fazendo o reforço muscular, mas de acordo com informações da assessoria de imprensa, o Jadson não preocupa, está confirmado sim no clássico de sábado contra o Santos. É mais para recuperação física, para poupar um pouco o jogador do desgaste, que o Jadson então ficou no trabalho interno, na academia de musculação, enquanto os outros jogadores aí vão finalizando então a preparação nesta quarta-feira. O Corinthians então, com mais de 25 mil ingressos vendidos antecipadamente, a Fiel está animada com o momento do time. Vocês lembravam, né, Preto? São 4 jogos sem vencer na Arena Corinthians, mas, por outro lado, o Corinthians não perde para ninguém, independentemente do campo de jogo, há 16 partidas. A última derrota foi para a Ferroviária lá em Araraquara, dia 19 de março, perdeu por 1-0. De lá para cá, Corinthians em 16 jogos teve 8 vitórias, 8 empates, enfim. O Corinthians então animado para tentar mais um resultado positivo e continuar bem na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Prieto e amigos do Boa Tarde. Muito obrigado, Fernando Caetano, acompanhando de perto aí o trabalho do time do Corinthians, se preparando então para o clássico contra o Santos, que está numa situação apenas 3 pontos. Está certo que o campeonato começou agora, foram disputados 9. O Corinthians tem 7, o Santos tem 3 pontos ganhos e vão se enfrentar na Arena do Corinthians no próximo final de semana, na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos